Se você ganha mais do que você gasta, você deve ter a mesma preocupação todos os meses. O que eu faço com o meu dinheiro? E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Vamos lá! Bom, vamos lá. A gente sempre se questiona o que a gente deveria fazer com o nosso dinheiro. E eu recebo tanta pergunta sobre esse assunto que eu decidi gravar um vídeo, né, até para facilitar o entendimento. Porque imagina o seguinte, você ganha mais do que você gasta todos os meses. Você sempre se pergunta, o que eu faço com o meu dinheiro? Só que na verdade, você não deve se fazer a mesma pergunta todos os meses. Existem dois cenários que eu vou tratar nesse vídeo. O primeiro é o cenário mais correto. Qual que é o cenário mais correto? É o cenário em que você deve se planejar, né? Você deve ter uma estratégia e depois você deve executar essa estratégia até você atingir o seu objetivo, tá? Ou seja, se você tem 30 anos de idade, 35 anos de idade, você quer se aposentar com tantos anos, você quer dar um ensino bom para os seus filhos, sei lá, você tem a sua ideia do que você quer fazer, você precisa colocar tudo isso no papel ou contratar um profissional e aí você precisa bolar um planejamento, tá? E depois você só vai executar. Essa é a forma mais correta de você investir mensalmente. Só que sempre tem aquela outra forma, que é a forma de, sobrou R$1.000 esse mês, sobrou R$100 esse mês, sobrou R$10.000 esse mês, o que eu faço? Né? E justamente pensando nisso, eu gostaria de te dar algumas dicas, algumas orientações e algumas coisas que você deveria ficar ligado antes de aplicar o seu dinheiro todo mês. Então vamos lá. Se você recebeu o seu salário, né, ou você recebeu o seu salário hoje e você pagou todas as contas e sobrou um dinheirinho, imaginando que você não está seguindo um planejamento que você já criou, que alguém criou para você, o que você pode fazer? Bom, você pega esse dinheiro, você pode investir em alguma coisa, tá, óbvio, mas no que você pode investir? Beleza. Você geralmente, né, como a gente já falou no vídeo, no canal aliás, você não deve investir pelo banco, né, porque o banco não possui aplicações muito boas, né, na maioria das vezes. Não é 100% dos casos, mas na maioria das vezes você vai acessar aplicações melhores através de corretoras. Mas qual que é o principal problema que você enfrenta quando você faz isso? Quando você vai aplicar através de uma corretora, por exemplo, você acaba tendo que transferir os seus recursos da sua conta no banco para a sua conta em uma corretora. E isso geralmente ocasiona em uma cobrança de TED ou DOC, né? Que seria uma transferência eletrônica direta ou alguma coisa assim. Quando você transfere o seu dinheiro de conta para conta, você tem um custo fixo aí. E quando você tem esse custo fixo, você precisa tomar cuidado. Porque se você tem esse custo fixo, é como se você estivesse pagando uma taxa de carregamento todo mês. Então imagina que você vai investir R$300, né? Então você vai transferir R$300 para a sua conta em uma corretora qualquer. Quando você faz isso, se você tiver um custo de cobrança de R$9 da sua instituição financeira, do seu banco, significa que todo mês você já vai sair perdendo 3%. E 3% é uma rentabilidade animal, é uma rentabilidade muito alta. Você demora para alcançar uma rentabilidade como essa. Se você passar a vida inteira fazendo isso, imagina que você vai perder muita rentabilidade, muito dinheiro, que vai acabar ficando para o banco em forma de taxas. Tá? Então quando você vai investir um valor pequeno, você tem algumas alternativas. Primeira alternativa, acumular esse dinheiro no próprio banco dentro de algumas aplicações comuns, tá? Você pode usar a própria poupança para isso, né? Por incrível que pareça, se você for acumular por 2 meses, coisa do tipo, ou você pode usar o Tesouro Selic. O Tesouro Selic, ele costuma ter um mínimo de aporte muito baixo e você pode fazer pela corretora do banco. Mesmo fazendo pela corretora do banco, que é um pouco mais cara, ainda assim costuma valer a pena para você quando vai investir um valor pequeno, né? Então geralmente você deixa acumular um pouco no banco e depois você transfere para a corretora, tá? Quando você faz isso, que aplicações você pode fazer, tá? Uma delas é a própria previdência privada, tá? A previdência privada, ela tem um grande benefício que você pode geralmente aplicar mensalmente
com um débito em conta. Então, quando você aplica através de um débito em conta, significa que você não vai precisar pagar TED ou DOC, né? Você simplesmente nomeia que você vai pagar todo dia 10, por exemplo, e todo dia 10 vai rolar um débito na sua conta de um valor que você mesmo escolheu. Então, dessa forma, você não gasta nada com tarifa, tá? Mas beleza, vamos lá e vamos supor que você transferiu para a corretora ou para qualquer instituição que você queira aplicar. Com um valor relativamente mais baixo, né, de uns R$300, R$100, R$500, etc., você pode aplicar um tesouro direto, né? Então você aplica pela plataforma do Tesouro, em que você tem alguns investimentos acessíveis a partir de R$100, R$200, até R$50 às vezes, tá? Então o Tesouro é uma opção. Uma outra opção é você investir em um fundo de investimentos, um patrimônio um pouco maior, porque depois disso você consegue aplicar valores menores. Então, tem um exemplo de um fundo de renda fixa, enfim, bem famoso no mercado, que você precisa de R$3.000 para aplicar nesse fundo, tá? Se você fizesse isso e aplicasse R$3.000 nesse fundo, as próximas aplicações teriam um mínimo de R$100 apenas. Então veja, você aporta um valor maior e depois você consegue acessar com movimentações menores, tá? O mesmo se aplica para outros fundos com R$50.000, R$100.000, enfim, tem diversos valores disponíveis, tá? Outro investimento que você consegue acessar com valores relativamente mais baixos é a debenture, porque a debenture negociada no mercado secundário te dá acesso para comprar unidades com preços relativamente mais baixos. Você consegue comprar debentures por R$500, R$1.000 e dessa forma você consegue investir, né, de forma correta em uma aplicação que, se tiver a ver com o seu perfil, vai te dar uma rentabilidade maior, tá? Outra coisa que você também pode fazer é comprar ações, porque quando você vai comprar ações, você pode comprar até no mercado fracionário, que tem um mínimo muito baixo, mas aí você precisa tomar cuidado com as taxas fixas. As taxas fixas são os seus grandes inimigos, porque se você vai colocar um valor mensal, né, e não tão alto, em vista que é geralmente o que sobra todo mês, você precisa tomar muito cuidado com isso. Então se você for comprar uma ação e for comprar, sei lá, R$500 de uma ação, e for pagar uma taxa de TED no banco de uns R$10, mais uma taxa de corretagem de quase 15, e mais sei lá que tipo de taxa, você vai na verdade pagar muito caro para entrar em uma operação. Você já vai entrar para trás, tá? Então, o que você pode também fazer, algumas corretoras oferecem isso, é abrir uma conta digital, né, no banco, em que você não tem custo ou você tem um certo pacote de benefícios às vezes que te possibilita realizar um TED sem custo, ou até dependendo do tipo de transferência você não paga custo, né? Você pode fazer isso, criar uma conta digital. Quase todos os bancos hoje oferecem, né, os bancos grandes, eles só não propagandeiam muito porque isso daí não é positivo para eles, porque você não deixa dinheiro lá, né? Mas você pode abrir uma conta assim e fica muito mais barato fazer movimentação, tá? Então, de novo, o que você precisa pensar? Primeiro de tudo, você precisa montar uma estratégia, né? Pensar em curto prazo, médio prazo, longo prazo, que é o que a gente chama aqui de fundo de emergência, aposentadoria e investimentos, né? São três classes, né, divisões de aportes que você deve fazer. Até por isso eu deixo aqui embaixo um link para você dar uma olhadinha num vídeo que eu gravei que vai facilitar para você esse entendimento. Mas você deve criar uma estratégia, depois você deve calcular o quanto sobra todo mês e se preparar para fazer essas transferências e aplicações, só que sempre tomando cuidado com as taxas fixas, porque elas são os seus piores inimigos, tá? Então sempre tome muito cuidado com elas. Agora, obviamente, a gente está falando aqui de uma aplicação mensal com um valor um pouco mais baixo. Só que muitas pessoas têm sobras de R$1.000, R$5.000, R$10.000, R$50.000, né, reais por mês. Isso acontece também bastante. E para essas pessoas, os custos fixos já não são mais tão impactantes. Então, quando você vai investir um valor maior mensalmente, a ideia é que você tenha uma estratégia criada e aí vamos supor que para o médio prazo você decidiu alocar uma classe de crédito privado com ativos de renda fixa, né, garantidos pela FGC. Você pega esse valor que entrou,
transfere para o lugar que você costuma fazer os investimentos. Quando o dinheiro chegar lá, você simplesmente vê qual te atende melhor em relação à taxa, em relação a risco, né, em relação à liquidez, e aplica todo mês. Tá? Então, de acordo com o seu patrimônio que sobra, você vai direcionar isso para algum tipo de investimento. Então, resumidamente, primeiro, se você tem um valor baixo sobrando mensalmente, você vai procurar por títulos públicos, porque você consegue aplicar a partir de R$30 e você quase não tem pênalti na entrada. Você vai procurar por fundos de investimentos. Então, geralmente você pega um valor maior no início, aporta e depois você pode investir valores baixos, tá? Debêntures, ações dificilmente, porque você vai ser muito onerado pelo custo, e vamos focar nesses 3 investimentos. Geralmente é o que faz mais sentido, tá? Sempre tomando cuidado com os custos fixos que o banco te cobra, tá bom? Se você tem um valor maior sobrando, aí você já pode pegar um planejamento seu e diversificar de acordo com a sua necessidade, seu prazo, risco e rentabilidade. Geralmente as corretoras oferecem uma série de ativos para você escolher, e aí você vai simplesmente pegar o que te atende melhor e aplicar, tudo bem? Uma outra dica, né, se você não quiser se preocupar com taxa, siga com a previdência privada, como eu já falei no vídeo, que você pode realizar um débito em conta, tá bom? Então eu acho que essa daí é uma boa opção para quem não quer se preocupar e para quem não tem tanta disciplina, porque se você não tem tanta disciplina, isso daí já debita da sua conta, tá? E uma outra dica para você não precisar se preocupar, às vezes a sua rotina é muito corrida, enfim, você é muito atarefado, já deixa programado uma transferência do seu banco para o lugar que você faz suas aplicações, né? Então, se você recebe todo dia 15, você pode conversar com o seu gerente e deixar todo dia 16 agendado uma transferência para a sua instituição que você utiliza para aplicar, tá? Dessa forma você não se preocupa e mantém a disciplina sem perceber, sem disponibilizar muito tempo para isso, tá bom? Bom, espero que eu possa ter te dado alguns insights, te dado algumas dicas e até alguns cuidados que você deve tomar quando você for investir mensalmente, mas não esqueça, a forma correta é você montando um planejamento antes de você aplicar, tá bom? Porque assim você perde menos tempo na hora de aplicar e você tem um grande objetivo para atingir e não simplesmente aplica o seu patrimônio todo mês em qualquer lugar, sem nenhum tipo de estratégia por trás, tá bom? Se você gostou do vídeo, não deixa de curtir aqui embaixo e não deixa de compartilhar também esse vídeo, porque é muito importante que hoje as pessoas entendam o que elas podem e devem fazer com o dinheiro delas sempre que sobra. Tudo bem? Eu sou o Thiago Nigro e eu te espero no nosso próximo vídeo.